Porém, os conhecimentos que vocês vão receber aqui, eles são aplicáveis, são extensíveis a outros mercados, certo? Porque a leitura, as ferramentas que eu vou utilizar, elas são de caráter geral para mercado financeiro, ok? Então, vamos dar início ao nosso curso, tá? São agora 10 horas e 4 minutos. Eu vou transmitir aqui a minha tela para vocês para a gente iniciar. Vocês podem colocar as perguntas no chat, certo? E ao final da apresentação, a equipe vai repassar as perguntas para que eu possa respondê-las à medida do possível, ok? Então, tenham um bom curso, aproveitem e fiquem à vontade para interagir no chat, fazendo os questionamentos que vierem a surgir durante a apresentação. Por favor, só confirmem para mim se vocês estão conseguindo ver a minha tela da apresentação. Confirmado, Alan. Perfeito, perfeito. Então, agradeço aí ao professor Valdemir, inicialmente, por anunciar o nosso curso, né? Agradeço também a equipe de apoio, a Bárbara e o Cristiano, né? E vamos lá, pessoal. Então, o professor Valdemir já me apresentou aí, né? Trabalho no Colégio Técnico de Bom Jesus, Colégio Técnico da UFP, né? Tá aí o meu e-mail de contato, caso surja alguma dúvida, alguma coisa mais específica, vocês podem entrar em contato por esse endereço de e-mail, tá? Que eu irei respondê-los assim que possível. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso curso. Aqui um sumário do nosso mini curso, né? Nós vamos ver, primeiramente, conceitos básicos de mercado. Eu fiz isso pensando nas pessoas que nunca tiveram algum contato com o mercado financeiro, né? Em seguida, vamos falar um pouco sobre o mercado Forex. Vamos falar um pouco sobre o mercado Forex. Oi. Eu vou pedir só a atenção de todos os colegas que estão participando do minicurso, que deixem os seus áudios no mudo, por favor. Desculpe, professor Alan. Pode continuar. Tranquilo, tranquilo. Em seguida, falar sobre o mercado Forex, e eu vou explicar por que especificamente esse mercado, o que ele é, tá? Em seguida, falaremos sobre análise técnica, de uma forma bem simplificada, tá? Ao final, eu vou deixar alguns tópicos para quem desejar continuar os estudos, quais são os tópicos que você precisa continuar estudando para realmente entender a análise técnica, tá? Porque hoje não dá tempo a gente falar tudo. Falar um pouco sobre indicadores gráficos, que nós já vamos utilizar esses indicadores para implementar os robôs, né? A linguagem MQL5, que é a que nós vamos utilizar também para fazer as implementações. E, ao final, vamos fazer a implementação prática de um robô negociador. Então, esse é o sumário básico do nosso minicurso. Então, primeiramente, alguns conceitos básicos de mercado. Como é que um comerciante ou o trader, como é que ele ganha algum dinheiro? Como é que uma pessoa ganha dinheiro? Realmente você tem algum produto, algum serviço que custa um valor X, né? E aí você vende esse produto ou serviço por um valor maior do que esse X. Então, com isso, você consegue ganhar dinheiro com essa diferença. É o chamado comprar barato para vender caro, e é assim a forma tradicional de se ganhar dinheiro. Okay? Então, da mesma forma que você pode lucrar com a valorização, fica aqui a pergunta: é possível lucrar com a desvalorização de alguma coisa? No mercado financeiro, sim, é possível. Então, perceba que nesse mercado você consegue lucrar, você consegue obter um resultado financeiro, mesmo que as coisas, que os ativos estejam desvalorizando. Inclusive, na história aí do mercado financeiro internacional, existem muitos casos de bilionários que hoje são bilionários
que ganharam muito dinheiro por conta das quebras das bolsas de valores no passado, né? Então, essa operação de você lucrar com a desvalorização é chamada de venda a descoberto, tá? Essa venda a descoberto é você vender algo que não se possui, esperando queda no preço para comprar de volta e lucrar com a diferença. Então, da mesma forma que você compra barato para vender caro, tá? Você também pode vender mais caro para comprar barato. Então, toda compra é fechada com uma venda e toda venda é fechada com uma compra. Tem essas duas formas de negociar no mercado financeiro, ok? E aí, falando um pouco sobre o mercado Forex, já deixo aqui essa imagem para que vocês percebam o tamanho desse mercado. Olha só. Nesse lado esquerdo, nós temos aqui a Bolsa de Valores de Nova York, né? Que ela tem um volume de 55 bilhões. Isso aqui é por dia, tá, pessoal? Então, 55 bilhões de dólares por dia. Aqui à direita, nós temos o tamanho do mercado Forex. 5,3 trilhões de dólares por dia. Então, esses bloquinhos aqui, por esses bloquinhos vocês têm a noção do tamanho desse mercado. E a Bolsa de Valores de Nova York é a maior bolsa do mundo, tá? Então, o mercado Forex é um mercado gigantesco, tá? Então, resumindo, ele é um mercado de câmbio, que se negocia dinheiro, tá? E por que não a Bolsa de Valores de ações, a B3, né, a Bolsa Nacional? Eu escolhi esse mercado, pessoal, por alguns motivos que eu vou elencar aqui abaixo, certo? Primeiro, é o maior mercado financeiro do mundo, né? Então, eu me interessei muito por causa disso. Ele é aberto 24 horas por dia, um ponto que me chamou muita atenção quando eu conheci esse mercado, porque nós temos atividades paralelas e queremos também iniciar o nosso investimento, estudar outros assuntos, como é o meu caso. Então, eu tenho o meu trabalho durante o dia, só que com esse mercado, eu tenho a possibilidade de, à noite, fazer os meus estudos, fazer as minhas operações. Já a Bolsa de Valores Nacional, não, ela só é aberta durante o dia. Ela abre às 9 da manhã, né? O mercado de ações abre às 10 e fecha às 18. Recentemente alterou o horário, se eu não me engano, até às 18, 19 horas, se não me engano. Então, esse mercado Forex, ele possibilita você se estender nos horários, né? E operar mesmo à noite, de madrugada, enfim. Você tem 4 faixas de negociação, onde esse mercado ele abre no domingo à noite, no nosso caso aqui do nosso fuso horário do Brasil, ele abre no domingo, atualmente está sendo às 19 horas, por causa do horário de verão, e ele só fecha na sexta-feira, às 19 horas. Então, durante todo esse tempo, você tem ininterruptamente a oportunidade de fazer suas operações. Outro ponto, alta volatilidade e liquidez. Primeiro, você tem grandes movimentos do preço, né? Isso é a alta volatilidade, esses grandes movimentos no preço. E alta liquidez significa que a todo tempo que você quiser, que você desejar vender algum ativo ou comprar algum ativo, sempre vai ter alguém que queira fazer essa negociação com você. Então, não importa se é manhã, se é tarde, se é noite, sempre vai ter alguém para negociar com você. Na hora que você quiser vender, vai ter alguém para comprar, com certeza. Tá? Outro detalhe, a negociação é feita em pares de moedas. Por exemplo, nós temos aqui um par chamado euro, nós temos a moeda aqui, o euro, e aqui nós temos o dólar americano. Tá? E aí, nesse exemplo, ele está cotado a 1,17. O que significa isso? Significa que cada euro, que é a moeda base, equivale a 1 dólar e 17 cêntimos. Certo? Então, cada euro equivale a 1 dólar e 17 cêntimos. Se você estiver negociando esse par, você vai fazer uma negociação bidirecional. Tá? O Forex funciona de forma bidirecional. O que é isso? Significa que você, ao mesmo tempo que você compra algo, você também está vendendo. Explico. Se eu fizer uma operação de compra nesse par chamado euro-dólar, né? Se eu fizer uma operação de compra aqui,
Significa que eu estou acreditando, que eu estou apostando que o euro, a moeda da zona do euro, vai se valorizar frente ao dólar, tá? Eu estou comprando, é que eu acredito que vai valorizar. A história do comprar barato para vender mais caro, certo? Então, eu compro o euro ao mesmo tempo que eu estou vendendo o dólar, tá? Se eu fizer uma operação de venda, aí inverte. Ao contrário, estou vendendo o euro e comprando o dólar. Nesse caso, eu estaria dizendo que o euro vai se desvalorizar frente ao dólar americano, tá? Então, é dessa forma que o Forex funciona, que esse mercado funciona. E aí nós temos várias moedas, tá? Eu deixei aqui algumas de exemplo. O dólar australiano, franco suíço, a libra esterlina, o iene japonês, entre outras moedas. Temos moeda mexicana, moeda de vários países aí, e isso vai depender apenas da sua corretora, tá? E aí, o que eu preciso para operar nesse mercado? Primeiramente, você precisa de uma conta em alguma corretora, tá? Então, eu deixei aqui como exemplo algumas, certo? Antes que alguém pergunte, eu já vou adiantar. Aqui eu uso essa IC Markets, tá? Fiz algumas pesquisas antes de começar a investir e recebi recomendações, vi algumas recomendações dessa corretora, IC Markets, abri uma conta, tenho a minha conta há algum tempo e nunca tive nenhum problema com ela, as taxas são acessíveis, enfim, eu recomendo, não conheço as outras, não posso dizer que ela é melhor nem pior do que as outras, tá? Mas eu só conheço ela e gosto de como ela trabalha, tá? Então você precisa de uma conta. Detalhe, essas corretoras não são do Brasil, ok? O Brasil, a CVM não habilita as corretoras nacionais a trabalharem com o mercado Forex. Então, feito uma conta na corretora, você precisa de uma plataforma de negociação. E aí, essas plataformas, eu deixo duas. Só um minutinho, pessoal. Eu vou pedir para quem tiver com o microfone ligado que coloque no modo no mudo, por favor, que está dando um delay aqui. Desativei o som do participante. Obrigado, pessoal. Pronto. Obrigado, professor. Então, feita uma conta na corretora, precisamos de uma plataforma de negociação para a gente conseguir comprar e vender os ativos, né? E aí eu tenho aqui duas mais famosas, duas grandes plataformas, né? Que é o MetaTrader 5, né? Que essa é a que nós vamos estudar, que nós vamos fazer o nosso código, o nosso robô. E nós temos também o CTrader. Eu tenho conta nas duas, tá? Nas duas plataformas, mas eu particularmente gosto mais do MetaTrader e também, desde o início, peguei essa familiaridade com a linguagem de programação, depois que eu descobri que era possível implementar robôs para essas plataformas, né? Nas duas você consegue implementar robôs, okay? Que fique bem claro. Porém, a que nós vamos adotar é o MetaTrader 5, beleza? Então, com esses dois aspectos aqui, essas duas características de abrir uma conta na corretora e ter uma plataforma, você já consegue fazer suas operações no mercado Forex. E aí, agora, falando um pouco sobre análise técnica, né? Como eu disse, a gente está partindo do princípio de que vocês não tiveram nenhum contato ainda com o mercado financeiro, né? Mas o curso é sobre a implementação de robôs, ok? Algumas coisas que eu vou falar na implementação, elas dependem de conhecimentos prévios da análise técnica e do mercado financeiro. Então, eu vou passar esses conceitos bem básicos aqui, tá? Você não vai sair desse curso aqui apto a investir, que fique bem claro, tá? Não vai colocar seu dinheiro sem devido conhecimento, porque existe o risco de perda do seu capital, tá bom? Da mesma forma que você pode ganhar, também você pode perder se não tiver o conhecimento adequado. Então, primeiramente, nessa imagenzinha aqui, nós temos aqui o tripé da análise do mercado, tá? E esse tripé é formado pela análise técnica, que é a que nós vamos estudar hoje,
né? Um pouco. Temos também a análise fundamental. Nessa análise fundamental, nós temos aspectos políticos, econômicos, são aquelas notícias que influenciam o preço dos ativos. E aí, às vezes, sai por exemplo, agora estava acontecendo eleição nos Estados Unidos e os mercados todos, as bolsas do mundo se afetam por isso. Então, essa é a análise fundamental, é saber o que está acontecendo em torno de uma empresa, em torno de uma economia, da situação política de algum país, para que você faça a sua análise de onde investir. E a análise de sentimento, ela está atrelada à fundamental, certo? Só que nessa análise de sentimento você opera baseado no que as pessoas estão achando da situação atual. O que as pessoas estão achando da empresa Ambev, por exemplo, nesse período de pandemia. Será que ela vai crescer? Será que ela vai cair? Então, essa análise de sentimento é baseada no que as pessoas estão pensando sobre algum ativo. Então, essas três análises formam o tripé da análise de mercado e nós vamos abordar hoje somente a análise técnica, tá? Então, a análise técnica ela é basicamente o estudo do movimento dos preços. O preço reflete todas as informações sobre o mercado atual. Então, essa é a frase que é a base da análise técnica, tá? Para os analistas técnicos, o preço em que um ativo está cotado atualmente, ele já incorpora toda a situação política, todo o sentimento do mercado, tudo isso já está incorporado no preço. Então, eles ignoram as notícias, toda aquela situação sentimental das pessoas, né? E focaliza apenas no preço atual, porque eles consideram que o preço já incorpora tudo isso. Tá? Então, a análise técnica ela busca determinar, a partir de movimentos de preço passados, os movimentos de preço potenciais. Tá? É tudo uma questão de probabilidade. Existe o risco da perda, mas também existe um grande potencial de ganho, e é nisso que a análise técnica se baseia para conseguir conquistar o lucro no mercado. Tá? E eu adianto para vocês, mais um motivo para eu escolher o mercado Forex ao invés de uma bolsa de valores como a B3. Tá? A análise técnica ela funciona muito bem no Forex. Certo? No mercado de ações, a análise técnica ela falha bastante. Certo? Então, zonas de suporte e resistência, linhas de tendência, são conceitos mais técnicos que vocês precisam estudar para entrar nesse mercado. Eles funcionam muito bem no mercado Forex, porém, no mercado de ações, eles não têm tanto poder assim. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês exemplos práticos disso aqui. Então, a história tende a se repetir. Tá? Os movimentos de preço passado podem significar uma repetição desse mesmo comportamento no futuro. Tá? Então, os analistas técnicos procuram padrões similares que se formaram no passado, acreditando que o preço se comportará de forma semelhante. Tá? Então, existe uma análise do que aconteceu para tomar decisões no futuro, esperando que o preço se comporte da mesma forma como aconteceu anteriormente. Tá? E os gráficos, eles são a ferramenta, né, que mostram de forma mais simples os dados. Okay? Aqui nessa imagem, nós temos um gráfico de linhas. Tá? E essa linhazinha verde aqui, ela representa o preço. Tá? Quanto mais alto nessa imagem, mais caro está o ativo. E aqui, da esquerda para a direita, nós temos a linha temporal, né, o tempo. Aqui nessa imagem nós temos as datas de 14 de outubro até o dia 5 de novembro, esse final aqui. Tá? Então, aqui do lado direito é como se a gente tivesse uma escala de preços. Tá? Em seguida, nós temos aqui o ponto final, que é onde está o preço atual, exatamente essa linha vermelha aí, onde está o preço atual. Digamos que o preço, nesse exemplo, estaria em 10 dólares, 10 pontos, alguma coisa, depende do ativo. Tá? E aqui embaixo nós temos o tempo. Né? Esse gráfico ele sempre anda da esquerda para a direita. Okay?
conceitos bem simples aqui, para que a gente compreenda como que funcionam os dados em um gráfico. E aí, pessoal, nós temos aqui um gráfico de candles. E esse gráfico, ele já tem mais informações. Observe que a imagem é do mesmo gráfico, tá? É do mesmo período, do mesmo ativo, só que eu tenho uma forma diferente de representar o preço, tá? Nesse gráfico de candles, eu tenho mais informações, eu tenho informações mais apuradas para analisar, certo? Então, é por isso que a maioria dos analistas utilizam o gráfico de candles para fazer suas operações, certo? Então, da mesma forma que o preço atual no gráfico de linha está aqui, esse finalzinho dessa linha, no gráfico de candles, o preço está nesse ponto aqui, tá? Então, basicamente, os candles verdes nesse gráfico significam alta e os candles vermelhos significam baixa. Vou falar um pouco sobre eles agora, né? Como é que esses candles funcionam? Então, esses candles ou velas, né? Eles são um método de representação gráfica dos preços, né? Nós representamos o preço por meio desses candles. E o mais interessante é que cada candle desse é relativo a um determinado período. E aí depende do gráfico, do tempo gráfico que eu estou utilizando. Um candle pode representar um dia, pode representar uma hora, pode representar um minuto, um mês, enfim. É um período de tempo, tá? Nesse gráfico aqui, que eu mostrei para vocês agora há pouco, cada candle desse é um período de 4 horas, tá? Então, o preço se movimenta durante 4 horas, e o candle termina seu movimento, e um novo candle é aberto por mais 4 horas, e assim sucessivamente, tá? Então, esse candle, ele mostra 4 informações para a gente. Diferente do gráfico de linha, que a gente só tem o preço, aqui nós temos o preço de abertura, nós temos o preço de fechamento, nós temos a máxima que o preço atingiu durante o período em que o candle estava ativo, e nós temos a mínima que o preço atingiu. Então, no nosso gráfico de exemplo que eu acabei de mostrar, nós temos os candles verdes, né? Um candle verde naquele gráfico significa o seguinte, que o preço abriu nessa caixinha, nesse retângulo aqui, tá? Ele abriu aqui, ele oscilou até aqui, nesse ponto, onde nós temos a mínima que o preço chegou durante as 4 horas, digamos que esse é um candle de 4 horas, o preço subiu até esse ponto, onde nós temos a máxima que o candle atingiu, e depois ele retornou e fechou nesse ponto, tá? Onde nós temos o preço de fechamento. Então, o preço abriu aqui e fechou aqui, durante essas 4 horas. Porém, ele chegou a cair até esse ponto e chegou a subir até esse ponto, tá? O gráfico, o candle de queda, né, o candle de baixa, chamado, ele tem as mesmas informações, só que ao invés da abertura ser embaixo, como esse aqui, ele abre aqui em cima. Abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo. E aí, da mesma forma, do candle de alta, nós temos a máxima e nós temos a mínima. Olha só, para a gente observar aqui. Vamos pegar aqui esse candle aqui, esse aqui. Nós temos aqui um candle vermelho, então significa que ele abriu nesse ponto, próximo à linha, ele subiu até aqui, ele voltou e fechou aqui embaixo. Perceba que ele fechou na mínima, ele não tem uma sombra, a gente chama de sombra da vela, esse paviozinho aqui, ó. Ele não tem lá embaixo, significa que ele fechou justamente na mínima do preço. E aí, quando terminou o tempo dele, que são as 4 horas nesse caso, ele já passou para um novo candle e perceba que o nível está o mesmo aqui, ó. Fechou um aqui, abriu outro nesse ponto, né? E aqui a gente tem mais 4 horas de negociação e um novo candle de baixa, tá? Beleza. Então, essa é a compreensão básica que a gente precisa ter sobre o gráfico de candles, ok? Espero que tenha ficado claro. Nós não vamos analisar para os nossos robôs hoje os candles, tá? Mas eles são muito importantes para que a gente entenda o que está acontecendo na negociação dos robôs.
Então, passando aqui para os indicadores gráficos, né? São ferramentas que representam o preço e o volume de negociação dos ativos ao longo do tempo. Então, nós temos aqui, eu coloquei apenas 2 indicadores comuns. O primeiro são as médias móveis, tá? Que é a média dos preços de um determinado ativo em um determinado período de tempo. E a informação é uma linha no gráfico. Vocês vão já entender, por meio de uma imagem, como que isso aqui é representado no gráfico, tá? Como é que uma média móvel é representada no gráfico. E nós temos um outro indicador muito útil, que é o IFR, ou RSI, né, do inglês, o Índice de Força Relativa. Ele consiste numa variação entre 0 e 100, tá? Ele nos retorna apenas um número, entre 0 e 100, e ele funciona como um termômetro do mercado, onde ele busca medir se o mercado já subiu muito ou caiu muito. Então, perceba que por meio desse indicador, por exemplo, que é um indicador chamado oscilador, né, eu consigo ter alguma ideia do que pode acontecer com o mercado. Se ele já subiu muito ou se ele já caiu muito. Por quê? Quando o preço de um ativo cai muito, significa que ele tende a subir um pouco novamente, mesmo que ele continue caindo depois, né? São as chamadas ondas de Elliott, né? O mercado se comporta em forma de ondas, né? Isso é um tópico que vocês precisam estudar mais a fundo, porque hoje não dá tempo a gente abordar, certo? Mas eu estou deixando no final aqui da apresentação alguns tópicos interessantes para vocês continuarem os estudos. Então, com esse indicador, eu já consigo ter uma boa noção do que pode acontecer com o preço de um ativo para eu fazer uma venda ou fazer uma compra, tá? Então, nessa imagem aqui, eu coloquei 2 indicadores, tá? Essa linha amarela no gráfico, ela é uma média móvel de 21 períodos, ou seja, cada pontinho dessa média é uma média móvel exponencial, tá? Quer dizer que ela leva em maior consideração os últimos candles mais recentes, tá? Então, ela leva em consideração os 21 candles mais recentes para fazer essa movimentação aqui dos preços, tá? É uma média de 21 períodos. Então, esse ponto aqui onde o preço está atualmente, aqui no final, tá? Você pode ver aqui no tempo, não sei se dá para vocês enxergarem, mas faltam 47 minutos aqui na imagem para esse candle terminar, para esse candle fechar, né? E aí vai surgir um novo. Então, esse pontinho aqui da média, esse extremo, está levando em consideração os 21 candles para trás. Tá? Então, esse ponto é baseado no fechamento dos preços dos 21 candles para trás. E aqui embaixo, nós temos o indicador RSI, tá? O indicador RSI. Ele funciona de uma forma muito simples. Ele tem 2 níveis, que são essas 2 linhas pontilhadas brancas aqui, essa superior e essa inferior. E a forma de operação dele é basicamente essa. Quando o preço extrapola uma dessas linhas, significa que o ativo está, nesse caso aqui, sobrecomprado. Ou seja, o preço já subiu muito, então ele tende a dar uma recuada. E observa que, de fato, nesse exato ponto aqui do gráfico, o preço subiu um pouco, mas depois caiu com força, né? Nesse exato ponto aqui. Fiz questão de deixar esse exemplo para mostrar esse ponto aqui. Ó. Olha só. Aqui, nós temos um indicativo, né? O indicador está dizendo que já subiu muito. Porém, o que aconteceu no gráfico foi que o preço não caiu. Tá? Ele fez uma pequena correção aqui, mas continuou subindo. E aí, depois, o indicador deu um sinal mais forte de que iria cair. Né? E aí, sim, seria um momento de entrar. Isso serve para a gente perceber que um indicador, por si só, não nos dá confiança total para fazer uma operação no mercado. Tá? É importante analisar outras variáveis que estão envolvidas aqui. Então, o preço continua aqui oscilando, tal. Nesse ponto, o indicador nos dá um novo sinal, esse sinal aqui muito bom, né, de venda. O preço subiu muito, extrapolou aqui a linha superior do RSI, então o preço tende a cair, né? Depois, ele nos deu aqui um sinal de compra, quando ele extrapolou aqui para baixo,
sinal bom de compra, olha, subiu bastante. Depois outro sinal de compra aqui, certo também. Depois outro sinal de compra aqui, também correto. Então, nós teríamos aqui 7 operações, né? Porque nós temos essa, baseado nesse indicador somente, exclusivamente. 7 operações, onde 6 seriam lucrativas, né? E uma seria de prejuízo. Então, basicamente, nós temos esses 2 indicadores. Existem inúmeros indicadores na plataforma MetaTrader 5, vou mostrar para vocês alguns, tá? Vocês também, da mesma forma que vocês vão ver hoje como se faz um robô, vocês podem fazer indicadores próprios, tá? Criar os próprios indicadores de vocês, na mesma linguagem de programação que eu vou mostrar aqui, que é a MQL5. Então, inclusive, vocês podem fazer um robô que utilizem um indicador que vocês mesmos possam criar. Beleza, então falando agora sobre a nossa linguagem, tá? O que a gente vai utilizar? Primeiramente, a MQL5 é uma linguagem de programação para indicadores técnicos, robôs de negociação e aplicativos auxiliares. Esses aplicativos são programas que você faz apenas para te ajudar a negociar, que é o caso do robô que eu utilizo, e eu vou mostrar para vocês ele rodando na prática daqui a pouco, tá? Eu utilizo um robô auxiliar, esse aqui. Ela é uma linguagem orientada a objetos, certo? Você pode instanciar classes, criar novas classes, utilizar bibliotecas prontas já, classes prontas. A sintaxe dela é semelhante ao C++. Se você tem um conhecimento de linguagem C, já ajuda muito, já facilita bastante. Eu, particularmente, quase não utilizo orientação a objetos para fazer minha programação, porque os códigos não são tão grandes, né? Você corta tudo em funções, vocês vão ver lá como que a gente organiza o programa. Ele tem uma IDE própria, né, que é o MetaEditor, que é inclusa no programa de negociação. A plataforma de negociação MetaTrader 5, que eu vou mostrar para vocês, ela já incorpora a IDE para você programar os robôs. Tá? Então, você instala um programa só e você já leva a IDE junto. Essa linguagem ela tem suporte a banco de dados, tem comunicação com servidores remotos, notificações push, e-mail e dados FTP. Então, o legal disso aqui é que você pode fazer o seu código, né? Você pode criar um banco de dados para armazenar suas operações, as lucrativas, fazer uma análise depois, né, de como que aconteceu tudo isso. Você pode enviar as notificações de negociação para o seu telefone, né? O meu robozinho, ele faz isso, ele me notifica no celular quando acontece algum movimento que eu estou esperando, né? Então, é bem interessante. E é aquela coisa, em termos de programação, não existe limite, tá? É uma linguagem de programação aberta, você tem total liberdade para trabalhar com qualquer tipo de aplicação que você queira. Certo? E a documentação dela está disponível nesse link, eu vou já mostrar também para vocês o site lá, como é que é organizada essa documentação. É bem intuitivo o site deles. E aqui os principais tipos de aplicativos que a gente pode fazer. Primeiro, o Expert Advisor, que é o que a gente vai fazer hoje, é o vulgo robô, né? É um sistema de negociação automática que está ligado a um gráfico específico, né? E nós podemos fazer também um indicador personalizado, que você cria o seu códigozinho MQL5 para que ele trace alguma linha no gráfico, faça algum indicativo de compra ou de venda para você. Tá? E aí os robôs, eles podem negociar pela leitura direta do gráfico, eles podem ler os candles, tá? Você tem como, via MQL5, fazer a leitura dos candles do gráfico, ou você pode ler dados de indicadores. Esses indicadores podem ser personalizados, que é essa modalidade aqui, ou não, que é o caso do RSI, da média móvel, e de outros que existem nas plataformas, tá? Então, primeiro, falando aqui já sobre a implementação do robô, ok? Nosso projeto, ele vai ser o seguinte, nós vamos fazer um robô com operações baseadas nos sinais do indicador RSI, tá? Quando o RSI, o valor desse indicador, estiver menor do que o valor 30, tá? A gente vai efetuar uma operação de compra. Quando o valor do indicador RSI estiver maior que 70, nós vamos fazer uma operação de venda, tá?
é muito simples a negociação desse robô, e vocês vão ver que o código é bem simples, bem simplificado, bem direto, e a partir do momento que você fizer o primeiro robô, outros robôs ficam bem mais simples de fazer porque você reaproveita o código, né? Então, as entradas do nosso robô vão ser o tamanho do lote, que aqui é o volume de dinheiro que eu estou querendo colocar na operação, tá? Nós vamos ter o ganho desejado em pontos, que é o take profit. Vou já mostrar uma imagenzinha sobre isso, tá? Para que vocês compreendam graficamente quantos pontos eu quero ganhar com a operação que eu vou fazer. A perda aceitável, né? Que é o stop loss, chamado stop loss. Né? Quantos pontos eu aceito perder nas operações. E aqui está uma imagenzinha mostrando como que vai funcionar. Por exemplo, aqui eu tenho a linha superior do RSI com o valor de 70, a linha inferior com o valor de 30. Se o indicador extrapolar a linha superior, a gente entra com uma venda. RSI maior que 70, venda. Se ele extrapolar a linha inferior, a gente entra com uma compra. RSI menor que 30, compra. Então, essa é a regra básica do robô. Nesse período de tempo aqui, que está sendo mostrado nessa imagenzinha, nós faríamos 2 vendas, uma aqui, outra aqui, e nós faríamos 3 compras. Essas 3 setas verdes aqui, tá? Então, a negociação é bem simples. E aqui eu mostro um conceito importante para que vocês compreendam o que vai acontecer lá no robô. Vocês vão ver o gráfico, vão ver tudo, tá? Olhem primeiro para essa parte esquerda aqui, onde eu tenho essa compra. Né? Aqui eu estou fazendo uma compra. Observem que abaixo do nome aqui eu tenho uma zonazinha verde e tenho uma zona vermelha. Eu vou deixar o cursor aqui para não ficar aparecendo essa barrinha. Então, eu tenho, ao final dessa zonazinha vermelha, tá? Ao final dessa zonazinha vermelha, eu tenho o stop loss, tá? E lá no extremo da zona verde, eu tenho o take profit, aqui. Esse take profit é onde eu quero sair da minha operação, porque eu estou entrando, o meu preço de entrada é nessa zona aqui, ó, essa divisão das cores. Então, aqui eu estou fazendo uma compra, ou seja, eu estou fazendo uma entrada acreditando que o preço vai subir, vai valorizar. E foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? O preço subiu e atingiu o meu take profit. Ou seja, eu obtive o lucro que eu desejava aqui, tá? Se o preço tivesse retornado, eu iria limitar a minha perda a esse nível de stop loss. Então, se o preço chegasse a cair, né, ele iria, no máximo, eu iria ter no máximo de prejuízo essa quantidade de pontos aqui para baixo. Tá? Então, perceba que é interessante que eu sempre coloque o meu lucro, o meu take profit, pelo menos na mesma quantidade de pontos do stop. Tá? Pelo menos do mesmo tamanho ou maior. A mesma coisa acontece com a operação de venda, tá? Só que aí no caso da venda, eu estou acreditando que o preço vai cair. Então, eu entrei na operação aqui, nesse ponto, tá? Coloquei o meu stop loss aqui, nesse ponto, ou seja, se der errado, eu vou limitar a minha perda a esse ponto aqui. E se der certo, eu quero chegar a um take profit nesse ponto aqui, que foi o que aconteceu, tá? Então, eu entrei aqui com uma venda. A venda quer dizer que eu estou apostando que o preço vai cair e eu consegui lucrar com a desvalorização desse ativo, ok? Então, o conceito de stop loss é uma limitação da perda e o take profit é o meu lucro desejado, é quantos pontos eu quero obter, tá? Observe que na compra o stop está abaixo do preço e na venda o stop está acima do preço. Então, são conceitos bem simples, tá? Mas que são muito importantes para a gente compreender como que o robô vai fazer as operações dele. E aqui eu deixo alguns tópicos subsequentes para vocês estudarem, tá? Se vocês quiserem tirar um print aí dessa tela, tirar uma fotozinha, a hora é agora, tá? Para que você continue estudando esse mercado, porque não dá tempo a gente fazer tudo hoje. A gente vai passar agora para a implementação do robô, tá? Então, tem aí esses tópicos para que vocês possam se aprofundar mais no assunto e depois de compreender tudo isso, talvez, de fato, começar a fazer seus investimentos. Então,
Vamos lá, vamos fazer aqui a implementação, pessoal. Eu acho que eu vou precisar mudar aqui a transmissão da minha tela. Eu não estou conseguindo ver, a transmissão da tela. Professor Alan, está no slide, vamos implementar. Beleza. Eu vou parar o compartilhamento para eu mudar de programa aqui, tá? Ok, sem problemas. Professor Alan, ainda retornou para o slide, vamos implementar. Perfeito. Não saindo dessa tela do slide. Só que agora vocês conseguem ver outros programas, né? Correto. Obrigado. Perfeito, perfeito. Então, estão vendo aqui um gráfico, é isso? Perfeito. Vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, esse aqui é a plataforma de negociação MetaTrader, tá? Tem muitos botões aqui, tem muitas opções, mas o que vocês precisam saber inicialmente é só o seguinte. Nós temos nessa área central o gráfico de algum ativo, tá? Esse ativo eu consigo selecionar aqui nesse menuzinho quais ativos eu quero negociar, e os ativos que vão aparecer dependem da sua corretora, tá? Aqui eu posso negociar euro, dólar, libra, dólar australiano, franco suíço, iene japonês, consigo negociar ouro, prata, bronze, café, suco de laranja, boi, consigo negociar praticamente tudo, depende da sua corretora, tá? Então, é bem interessante. Aqui nós temos o nosso gráfico, eu vou mudar aqui a perspectiva, e aqui nós temos os candles, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu estou com os candles de uma semana, tá? Mas se eu colocar aqui, ó, gráfico de 5 minutos, o mercado está aberto atualmente, né? Hoje é sexta-feira, e aí você vê o candlezinho se movimentando, ó. Que cada candle desse é de 5 minutos. O mercado está aberto, está se movimentando aí. Atualmente nós estamos com um candle aí de baixa se formando, né? Então, basicamente isso que vocês precisam conhecer da plataforma MetaTrader 5. Deixa eu só pegar aqui colocar essa janelinha para cá. Pronto. Eu não estou vendo a tela, qualquer coisa, professor Valdemir, por favor, você fala comigo, que eu não estou vendo a tela do Meet. Tudo bem, professor Alan, estamos visualizando, você demonstrando aí os candles. Perfeito, perfeito. Ó, o candlezinho já mudou, agora o viés é de alta, ele está verdinho já, ó, ele abriu aqui, e agora o preço atual dele está acima do preço de entrada, de abertura, né? Então, a gente tem que esperar ele fechar para ver o que vai acontecer, tá? A gente não vai ficar observando isso aqui. O mais interessante, mais importante agora é a gente fazer algumas observações. Como eu falei no início, o mercado ele tende a fazer, a se repetir, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, por exemplo, olha só, onde o preço chegou nesse nível aqui, ó, no passado, tá? Vou colocar aqui uma corzinha nesse... Pronto. Observa onde o preço chegou aqui, ó, zona amarela, tá? Aí se passaram aqui várias semanas, isso aqui foi em 2016, tá? Olha só, se eu esticar isso aqui, onde o preço chegou aqui, ó, aqui em março de 2020, tá? O preço veio exatamente na mesma zona onde ele havia chegado antes, tá, pessoal? Então, análise técnica é isso aqui, é você observar os movimentos do preço. Ah, mas eu não entendo nada olhando para isso aqui. Eu já consigo ver algumas coisas, por exemplo, eu consigo ver isso aqui, ó. Consigo ver que o preço fez esses dois topos aqui e que ele respeitou exatamente aqui embaixo. E aqui eu tenho um canal chamado canal de negociação, onde o preço pode ficar se rebatendo aqui. E aí, quando o preço se aproximar dessa linha, pode ser que eu tenha uma oportunidade de venda. Eu acredito que o preço possa fazer isso, ó. Então, isso aqui é análise técnica, tá, pessoal? É basicamente isso. Enfim, e aqui está o meu robozinho rodando.
aqui no canto, não sei se vocês conseguem ver, mas está aqui o robozinho chamado Neil Diamond, está rodando aqui. Aqui no canto inferior, esses botões, é ele que coloca para mim, tá? Essas informações que estão aqui também, é ele que coloca para mim, tá? E aqui eu tenho um painel onde eu altero os parâmetros dele, ok? Então, esse robô, ele, por exemplo, eu fiz aqui vários rabiscos no gráfico e eu tenho um botão aqui de limpar. Ele tira tudo do gráfico para mim. O MetaTrader não tem essa função. Eu fiz uma funçãozinha no robô que faz isso. E aí, como eu falei em termos de... Vou começar aqui, pessoal, agora, no menuzinho ferramentas do MetaTrader, o Valdemir me responde uma coisa. Quando eu dou esse zoom, vocês conseguem ver perfeitamente na tela? Correto. Desculpa, não ouvi. Sim, conseguimos. Perfeito, perfeito. Então, aqui no menu Ferramentas do MetaTrader 5, nós temos aqui essa opção, Editor de Linguagem de Programação, né, com o atalho na F4. Então, clicando aqui, nós vamos abrir o ambiente de programação do MetaTrader, tá? É uma ideiazinha bem simples, certo? E aí nós já vamos começar a fazer a nossa implementação, tá? Primeiramente, pessoal, é importante ressaltar o seguinte, os robôs, eles funcionam muito bem quando o mercado se comporta de forma normal, certo? O que é o normal? Quando não tem nenhuma notícia, por exemplo, não está acontecendo eleição, então tudo isso influencia nos preços. Quando não está acontecendo isso, o mercado está sem grandes impactos de política, de tragédias naturais por aí, o robô é eficiente. Porém, para esses instantes, o robô pode não ser uma opção muito interessante, tá bom? Então é importante ficar atento a tudo isso. Aqui nós temos o site, deixa eu ver aqui onde é que está, está aqui. Esse aqui é o site do MQL5, tá? Onde vocês podem ter acesso a toda a documentação, a tudo sobre a linguagem. Aqui vocês podem ver já alguns robôs à venda, tá? O pessoal faz robôs aí para vender. Aqui são sinais de negociação, não vou falar sobre isso agora, tá? São para você operar baseado em outras pessoas. E aqui é interessante também, pessoal, ó, vocês podem ganhar dinheiro como freelancer implementando robôs. As pessoas vêm aqui e dizem aqui, ó, eu quero um software que faça média móvel exponencial, de acordo com o cruzamento delas, tal, tal, tal. Então, o cara está pagando aqui, ó, de 50 a 100 dólares por esse robô, né? E aí você acessa aqui, faz o seu cadastro como freelancer direitinho e a internet aqui não está legal, mas, por exemplo, aqui, ó, tem um cara aqui, ó, trabalhando no desenvolvimento desse robô. Aí o cara terminou a entrega, recebe o dinheiro em dólar na conta dele, tá? Então, essa é outra oportunidade que os robôs podem fornecer. Aqui é a página de documentação da linguagem. Aqui nesse menu esquerdo, tem uma série de tópicos aqui para você consultar, funções de data e hora, string, vetores, tudo que você precisa para fazer o seu robozinho, certo? Então, voltando aqui para o nosso editor de código, nós vamos criar agora o nosso primeiro robô no MetaTrader 5, tá? Então, eu venho aqui nesse botãozinho novo, aqui no canto superior esquerdo, tá? Ele vai abrir essa caixinha aqui. Eu vou deixar nessa opção Expert Advisor, modelo, tá? E vou só avançar, dar um nome aqui. Vou colocar aqui o nome de SILF _RSI, que vai ser um robô baseado no indicador RSI. Aproveitando, essa é a página no Instagram que eu coloco algumas análises gráficas, tá? ForexNet. Aproveitando para fazer aí a divulgação da página, para quem quiser seguir. Não é educacional, tá, pessoal? Já são análises prontas. Aqui não vão marcar nada, só para ele criar funções já prontas lá para a gente complementar. Não vou criar nada, vou finalizar. Ele vai abrir isso aqui, ó. Pronto. Abriu aqui uma pequena... Deixa eu dar um zoom no código que é melhor. Pronto. Algumas informações, ele coloca aqui um cabeçalhozinho, beleza?
Essa função aqui, pessoal, dessas três, tá? É a função de inicialização do robô. Então, quando o robô for inicializado no gráfico, ele vai primeiramente chamar essa função, onInit, tá? Aqui onde você carrega os parâmetros do seu programa, tudo direitinho. Em seguida, nós temos uma função onTheInit, que é o contrário dessa aqui. Essa função, ela é chamada quando o robô acontece algum erro no robô, ou quando você troca de perfil no MetaTrader. Então, ele chama essa função para que você possa remover os parâmetros que você havia colocado, tá? E essa função aqui é a função que ela fica em loop o tempo todo, tá? É uma função que vai executar toda vez que houver uma alteração na cotação do ativo. Então, eu mostrei para vocês aqui o gráfico, né? Ó, cada vez que ele está se movimentando aqui, cada movimentozinho desse, ele dá uma chamada nessa função, tá? Então, em outras palavras, é aqui que a gente deve colocar a nossa regra de negócio. Pessoal, tem algum microfone ligado aí? Está dando um retornozinho aqui. Eu não estou vendo a tela do Meet. Eu vou verificar, mas a priori não. Ok. Pronto, beleza. Então, basicamente isso aqui, pessoal. Esse robozinho que eu mostrei para vocês agora, o código dele está aqui, ó. E aí, ele já está com um código bem robusto, tem mais de um ano que eu trabalho nele, tá? E aí vocês podem ver que realmente já tem muita coisa, tem muito código implementado, tá? Mas, tipo, nós temos aqui a função onInt dele. Olha só o que eu faço aqui, ó. Eu faço algumas verificações, mando atualizar os preços, eu verifico o número da conta, verifico se a conta é conta demo ou conta real, porque esse robô aqui está à venda no Mercado Livre, eu coloquei ele para vender lá, né? Eu crio os botões, né, na tela. Então, isso aqui é tudo na inicialização, a função onInit. Na função onTheInit, olha o que eu faço aqui, ó. Eu estou removendo os botões que eu criei, removendo os textos, para que, quando se der algum erro no robô, alguma coisa, ele não deixe um monte de lixo na tela, tá? Ele remova tudo junto com ele. E a onTick, né, que é a que altera as cotações, é onde eu faço a minha lógica de negócio. Observa que eu tenho aqui, ó, minha regra, né, de quantas posições estão abertas. Eu tenho aqui, ó, o sinal de comprar, o sinal de vender. E aqui eu estou mandando uma notificação para o meu telefone, ó, que é muito bacana. Eu mando uma notificação direto no meu telefone, informando que houve uma negociação por meio do robô. Então, basicamente isso. Vamos dar início aqui à nossa implementação do robô exatamente na hora que eu previ, às 11 horas, né? Vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, relembrando, nós vamos fazer um robô. Vou colocar aqui no gráfico. E vou colocar aqui um indicador RSI para que vocês visualizem o que a gente vai fazer. Tá? Osciladores, RSI. Deixar aqui um RSI de 14 períodos. Ok. Pronto. Tá aí. Então, aqui embaixo tem o nosso indicador RSI. Tá? Aqui em cima o gráfico, percebam que quando o preço está oscilando aqui em cima, a pontinha do RSI também está oscilando aqui. Ó. Tá? Observa aqui, ó, o candle está aberto e essa pontinha aqui, ela está se mexendo. Tá? Está se mexendo aí. Ó. Beleza. Enquanto o candle não fechar, ele não fixa a ponta do RSI. É baseado no preço de fechamento. Certo? Então, na nossa lógica, na nossa negociação, nós estaríamos fazendo operações em alguns pontos aqui desse gráfico. Por exemplo, nós estaríamos fazendo uma venda aqui, nesse ponto. Opa, não consegui aqui. Aqui nesse ponto. Nós estaríamos fazendo outra venda aqui nesse ponto. Tá? Isso aqui, pessoal, você tem que observar lá para o gráfico lá em cima. Tá? O indicador está representando os preços que estão lá em cima. Então, nessa linha aqui, lá em cima, a gente estaria fazendo uma venda nesse ponto aqui, retinho com o ponto da RSI. Estaríamos fazendo outra venda aqui, outra venda aqui
estaríamos fazendo uma compra aqui, ele rompeu um pouquinho, outra compra aqui e assim sucessivamente. Então, o nosso robô ele basicamente vai fazer vendas quando o preço extrapolar esse nível e compras quando o preço extrapolar esse nível. Significa que o preço já caiu muito, então tende a subir. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Seria uma compra bem sucedida aqui, ó. Rompeu aqui embaixo, né? Nessa zona. Rompeu aqui, a gente estaria comprando aqui e o preço realmente subiu, né? Teríamos um lucro aqui. Beleza. Então, vamos começar. Primeiramente, eu falei que a gente vai precisar de algumas coisas, né, de parâmetros de entrada. Coloquei aqui. Nós temos o lote, né, da nossa operação. Então, nós vamos definir aqui as nossas variáveis. Eu vou tirar esses comentários aqui para dar uma limpada no gráfico. É melhor da gente visualizar. Ok. Ok. Então, vamos criar aqui algumas variáveis, tá? Vamos colocar aqui o nosso lote. O nosso lote eu vou colocar do tipo double, porque nós vamos usar um lote quebrado, tá? Um lote inteiro, pessoal, pra vocês terem noção, um lote inteiro no Forex, ele equivale a 100 mil unidades. Então, seriam como se você estivesse negociando 100 mil dólares. Existe um conceito de alavancagem, tá? Que depois vocês deem uma pesquisada sobre isso, alavancagem. Vamos colocar aqui do tipo double, colocar o nome da variável de lote, tá? O nosso lote vai ser de 0,1. Em 0,1, cada ponto equivale a 10 cêntimos, tá? 10 cêntimos. Beleza. Então, o lote vai ser esse. Nós vamos colocar aqui variáveis para representar o nosso take profit e o nosso stop loss, tá? Como eu mostrei para vocês lá nos slides, precisamos definir os pontos que a gente quer ganhar e os pontos que a gente aceita perder. Então, vamos definir aqui inteiro. Eu vou chamar de... vamos botar take profit mesmo, né? Take profit. E vamos colocar um valor inicial aí de 100 pontos, tá? 100 pontos de take profit. E vamos colocar stop loss também de 100 pontos. Eu estou fazendo aqui uma negociação com risco de 1 para 1. Né? O nível de perda é igual ao nível de ganho. Então, é 50-50. Ou eu ganho ou eu perco com igual probabilidade, né? Utilizando aí, confiando no nosso indicador, que vai ser o RSI. Beleza. Então, basicamente, essas variáveis aqui já nos permitem fazer algumas coisas, né? Aqui na OINT, pessoal, eu preciso definir uma variável chamada, na verdade, é um manipulador, que vai receber os valores do nosso indicador. Né? Então, eu vou declarar aqui uma variável que vai ser esse manipulador do indicador. Né? Vou chamar de handle RSI. Tá? Ela vai servir apenas para eu receber os valores do indicador. Então, aqui, nesse ponto, esse handle RSI, ele vai receber o retorno de uma função. Tá? Como é que eu pego, como é que eu sei qual manipulador eu preciso para pegar os dados de um indicador chamado RSI? Uma busca simples que você fizer na internet, tá? Você vai encontrar, ou aqui na documentação mesmo, as funções. E aqui no site do MetaTrader, você tem aqui uma lista, ó, referência MQL5, indicadores técnicos, e aí eu tenho a chamada função IRSI. E aí, ó, ela retorna ao manipulador do indicador RSI e tem apenas um buffer. Ou seja, ela só retorna um valor, que é o nível onde o preço se encontra atualmente. E aqui eu consigo encontrar quais são os parâmetros dela, né? Preciso do símbolo, que é o ativo que eu vou negociar. Preciso do período de tempo, né? 15 minutos, 1 hora, 4 horas, enfim. Qual tempo do gráfico eu quero negociar. O período médio do RSI, né? Naquele gráfico que eu coloquei de 14 períodos. E o tipo de preço ao manipulador.
tá? Geralmente a gente usa o preço de fechamento. Então, a gente quer a informação somente quando o candle fechar, tá? Então, pegando aí esses parâmetros, essa função, ela vai ficar assim, ó. IRSI, eu vou ter como parâmetros, primeiro, o símbolo, né? E aí eu tenho essa constantezinha aqui, ó, onde eu pego o número do símbolo atual, tá? Preciso agora do período, eu vou colocar o período atual, o tempo gráfico que eu estiver utilizando, tá? No meu gráfico lá no MetaTrader, eu quero que utilize ele mesmo. Essa constantezinha aqui, ó, período corrente, período atual. Quantos períodos o nosso indicador vai ter? No nosso caso, o RSI vai ser de 14 períodos, certo? E o tipo de preço. Eu quero o preço de fechamento. Price close. Apareceu aqui a sugestão. Pronto. Então, eu estou dizendo que eu quero os dados do indicador RSI no gráfico ativo que eu estiver utilizando, no período que eu estiver utilizando. O indicador vai ter 14 períodos, tá? Observa aqui uma coisa. Aqui, esse indicador está de 14 períodos. Se eu alterar esse indicador, vou colocar aqui de 8 períodos, ó, vocês veem que ele já dá mais sinais, porém os sinais já são menos confiáveis, tá? Então, é um ajuste que você precisa fazer e, ao final, eu vou dar uma dica de como vocês podem melhorar isso. Então, feita a nossa função, tá? A gente precisa agora verificar se essa função teve sucesso, tá? Se esse rendo ele realmente está coletando os dados do nosso indicador. Eu faço isso dessa forma, verifico se esse rendo RSI é um rendo inválido, é um manipulador inválido. Certo? Se ele for inválido, aí eu vou retornar uma falha aqui para que o nosso robô não inicialize nesse caso. Isso é muito raro acontecer, tá? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, pronto. A nossa OINT é basicamente isso. Só uma funçãozinha que vai habilitar capturar os dados do indicador. Perfeito? Agora, a OnTheInt nós não vamos manipular, não temos muitas informações para tratar, né? Nós não vamos mexer nela. E a nossa regra de negociação, ela vai ser bem simples, tá? Vai ser bem simples. Nós vamos fazer o seguinte aqui na OnTick. Já direto, olha só, pessoal, como é simples. Se o valor do RSI, vamos chamar aqui de sinal RSI, e vai ser uma função, essa função a gente vai já fazer, tá? Se esse sinal for menor do que 30, né? Ou seja, o sinalzinho aqui, ele está aqui embaixo, vou voltar aqui esse indicador, tá, o nível 14. Pronto. Se o sinalzinho estiver abaixo dessa linha, significa que eu quero comprar, né? Então, nesse caso aqui, eu afetaria uma compra, né? O preço subir e eu lucrar. Se o sinal for menor do que 30, eu quero comprar. E aqui vai ser outra função que nós vamos já fazer também. E a outra regra é o contrário. Se o sinal RSI for maior do que 70, aí nós vamos vender. Nossa regra é essa, certo? A cada tick, a cada alteração na cotação do preço, ele vai verificar o nível do RSI para fazer as operações, certo? Então, feito isso, agora a gente vai fazer essa função sinal RSI, para que a gente consiga pegar os dados do nosso indicador. Então, vamos ter aqui uma função, vou colocar ela int, tá? Sinal RSI. Perfeito? Nós precisamos primeiro de um vetor, tá? Vetor double, porque os valores do RSI retornam como double, tá? E vamos chamar esse vetor de VRSI, declarado aqui como um vetorzinho de valores de ponto flutuante. Perfeito, temos um vetor convencional.
Agora, nós precisamos transformar esse vetor, pessoal, num array dinâmico, num vetor dinâmico, tá? Para que ele se transforme numa janela de dados. Vou explicar para vocês agora, já mostrar aqui como que vai funcionar isso. Tem uma funçãozinha chamada series. Pesquisei aqui no próprio site da MQL5, coloco aqui em documentação, tá aqui, primeira função. Olha só como é que ela funciona. Ela coloca uma flag para um objeto array dinâmico. Então, a gente passa um array e ele transforma numa janela de dados dinâmica para que a gente possa acompanhar o gráfico com esse vetor, né? Então, retornando aqui, a gente vai utilizar aquela função. A gente vai passar o nosso vetorzinho, que acabamos de declarar, e vamos colocar esse parâmetro true. Esse parâmetro true, aqui, ele significa ordem inversa. Ou seja, a posição 0 do vetor é o último candle, tá? Então, aqui, nós teríamos a posição 0 do vetor, posição 1, posição 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Vai pegar em ordem inversa os dados do gráfico, beleza? Em seguida, nós temos que copiar os dados do indicador para esse vetor que nós acabamos de transformar num vetor dinâmico, tá? Para isso, vamos utilizar a função copyBuffer. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Percebam como é simples encontrar. É claro que agora eu já conheço o nome das funções, né? Mas na internet você encontra, dizendo o que você quer, vai cair direto aqui no site e fica muito simples de iniciar. Então, olha só, eu tenho aqui a função copyBuffer, né, que é a que nós vamos utilizar. A posição 0 do vetor, observem que está aqui, ó, mais à direita, né? Eu escolho de onde eu quero começar a copiar os dados do meu indicador. Nós vamos começar a copiar exatamente na posição 0, que é a última. E aí eu vou jogar no meu vetor que eu acabei de criar, que é um vetor dinâmico agora, tá? E aí eu vou pegar esse último elemento do vetor para que eu faça a minha negociação. Tá? Vou verificar ele, porque esse último elemento vai conter a posição do último valor do nosso indicador, tá? Então, a função aqui, copyBuffer, eu vou ter aqui alguns parâmetros. Vou colocar um abaixo do outro para facilitar aqui a visualização. Então, o primeiro parâmetro aqui vai ser o nosso handle, o nosso manipulador, que é o que possui os dados do indicador, né? O segundo parâmetro é o número do buffer do indicador. O indicador RSI só tem um buffer, ou seja, ele só retorna um valor, que é o valor atual do indicador RSI, né? Que é um valor de 0 a 100, como mostrei no slide para vocês. E a gente vai operar quando ele chegar abaixo de 30 ou acima de 70. Então, buffer 0, que é o único. Nós queremos copiar a partir de qual posição? Da posição 0, ou seja, vamos pegar o último candle que está sendo executado aqui. Ó. Eu quero o valor desse candle aqui. Eu quero saber o valor do RSI exatamente nesse ponto aqui. Tá? Então, vai ser o valor 0 aqui também. E quantos dados eu quero copiar? Nesse caso aqui, eu só quero um. Tá? Só uma posição do vetor, que é a última. E para onde que vão esses dados que eu estou copiando? Para o nosso vetor que a gente criou ali em cima. Tá? E aqui encerra a função. Então, agora nós temos os dados do nosso indicador copiados para o nosso vetor que a gente acabou de criar aqui em cima. Tá? Então, os dados estão aqui agora, os dados do indicador. Agora, a gente só precisa fazer o seguinte, retornar o valor que a gente está capturando do indicador. Então, nós vamos retornar o valor que está na posição 0, que é o único valor que possui nesse vetor. Ok? Então, nossa função final está pronta. Né? A gente faz um vetorzinho, transforma ele num vetor dinâmico, para que ele possa acompanhar o gráfico como uma janelinha de dados.
copia os dados do indicador para esse vetor e retorna os dados que foram copiados, tá? Basicamente isso. Quando ele der o sinal, ele vai fazer o quê? Comprar ou vender. A gente agora precisa fazer essas duas funções, tá? Vamos fazer aqui embaixo, fazer aqui uma nova função, fazer do tipo void mesmo, sem retorno, comprar. Beleza. O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Para eu comprar alguma coisa, eu preciso primeiro saber qual o preço. A quanto está, qual a cotação atual do ativo que eu estou negociando. Aqui, por exemplo, agora, é porque eu tiro as linhas aqui. Eu não gosto muito das linhas. Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Para mostrar linha de preço ASCII. Pronto. Aqui. Olha só. O preço agora está aqui em 131.412. Está oscilando aqui, ó. Certo? Está oscilando. Então, eu preciso saber qual é esse valor do preço atual. É a primeira coisa que eu preciso saber para comprar ou vender. Então, tem uma funçãozinha aqui que eu já deixei pronta, certo? Eu vou digitar ela agora aqui. E lá no site do MQL5 também tem, como você pega o valor de cotação atual de um ativo. Então, vou declarar aqui uma variável chamada preço, tá? E ela vai receber essa conversãozinha aqui. Eu preciso converter esse valor que eu estou pegando para adaptar ele de acordo com o símbolo. Porque tem símbolos, pessoal, eles têm 5 casas decimais aqui depois do preço. Olha só, esse aqui tem 5. Mas tem uns que só tem 3, tem outros que só tem 2. Então, essa função que eu vou digitar agora é o que adapta esses preços de uma forma que o algoritmo consiga interpretar da forma correta para cada símbolo, tá? Porque esse robô você vai conseguir rodar ele em qualquer gráfico que você quiser. Então, a função é essa daqui, ó. Normalize double, né? Vamos normalizar um valor de ponto flutuante. Para isso, nós vamos capturar uma informação do gráfico atual por meio dessa função. Symbol info double. Certo? Aqui, nós vamos capturar uma função, capturar um valor, né, do tipo double desse símbolo que nós estamos operando atualmente. Tá? O que eu quero capturar? Capturar do símbolo atual, que é essa constantezinha symbol. Como eu quero comprar, eu quero saber esse symbol ask. O que é esse symbol ask? Quando eu quero comprar alguma coisa, imediatamente, que é o nosso caso, o robô ele vai comprar imediatamente quando sair o sinal, ele precisa saber por quanto estão vendendo. Né? Percebam bem aqui no gráfico, tem uma linhazinha verde, mas quando o gráfico se mexe, tem uma linhazinha vermelha que aparece por trás. Ó. Olha só. Tem duas linhazinhas. Essa linha vermelha é por quanto estão querendo vender. Estão querendo vender mais caro, obviamente. E a linha verde é por quanto estão querendo comprar. Então, essa diferençazinha, né? Quem está querendo fazer a negociação na hora tem que aceitar. Ou seja, se eu estou querendo comprar imediatamente, o robô vai comprar imediatamente, ele tem que aceitar o preço de quem está vendendo. Né? Por isso que eu estou colocando aqui esse symbol ask. Né? E aí, para completar, eu preciso passar mais o parâmetro da função normalize double aqui, que é a quantidade de dígitos que possui o símbolo atual. E nesse caso são 5, mas podem ser 3, podem ser 2, depende do par que você está operando atualmente, certo? Então, essa aqui é a função onde vai capturar o preço atual do ativo. Feito isso, a gente precisa informar onde vai ser o nosso nível de stop loss e de take profit, porque eu coloquei lá em cima, aqui em cima, quantos pontos eu quero. Beleza, de take profit eu quero 100, de stop loss eu quero 100. Porém, a função que a gente vai utilizar, ela precisa saber em qual nível de preço vai estar o stop loss e em qual nível vai estar o take profit. E isso depende de quem? Do preço atual. Então, o meu stop loss, como eu estou comprando, lembram do slidezinho lá? Como eu estou comprando, o meu stop loss vai estar abaixo
do preço de entrada. Nesse caso, vai ser 100 pontos, que é o que eu determinei. E o take profit 100 pontos acima. Quando eu for vender, é o contrário. O stop 100 pontos acima e o take profit 100 pontos abaixo. Então, nesse caso aqui, eu quero comprar. Eu vou declarar uma variávelzinha aqui chamada SL, de stop loss, né? E esse SL vai receber o preço que eu acabei de capturar, né? Menos a minha variável que está lá em cima, né? Que chama stop loss, que é de 100 pontos. E aí eu preciso multiplicar aqui por uma constantezinha chamada point, que esse point vai pegar o valor de cada pontozinho em cada símbolo. Porque, por exemplo, se eu estou negociando euro, ele tem um custo. Se eu estou negociando dólar, ele tem outro custo. Então, essa diferença de valor varia de... cada pontinho vale um valor diferente em cada par. Então, esse point vai pegar quanto vale cada ponto em cada símbolo, tá? Para que você consiga estipular o seu nível de stop loss nesse caso. Então, beleza. Se é compra, o meu stop loss está no preço abaixo do nível que eu estou entrando. E o meu take profit vai estar acima. Então, TP recebe o preço mais o meu take profit, que está lá em cima, minha variável, vezes point também. Tá? Mesma coisa. Stop loss abaixo, take profit acima. Né? É exatamente o que está nessa imagem aqui que a gente viu no slide. Beleza. Feito isso, agora eu só preciso chamar a função para executar essa operação no gráfico. Para isso, nós vamos utilizar uma bibliotecazinha, tá? Já está pronta, você não precisa fazer quase nada. Você precisa apenas incluir ela no gráfico. E aí, da mesma forma que existe lá no C, no C++, a gente vai aqui, ó, colocar o comando include e colocar essa bibliotecazinha aqui, essa trade.mqh, certo? E aí, em seguida, nós vamos declarar aqui um objeto desse tipo, né? ctrade, vamos chamar de mtrade. Pronto. Com esse objeto agora eu consigo lançar operações de compra e venda diretamente no gráfico, tá? Agora a gente vai só chamar aquela função mtrade, chamar aquele objeto. mtrade, ponto. Nesse caso a gente está querendo comprar, buy, né? Tem alguns parâmetros aqui também. Lá na documentação tem os detalhes, tá? Mas para economizar aqui um tempinho, a gente vai... eu vou abreviar aqui, para a gente não perder muito tempo. Eu preciso, para comprar, saber o tamanho do lote, e eu declarei lá em cima que o lote é 0.1. Então, está aqui. Lote, o nome que eu coloquei foi lote. Ele precisa saber qual o símbolo, tá? É opcional o símbolo, você pode colocar aquela constante de símbolo aqui, ou nulo, tanto faz, ele vai pegar o símbolo atual. Precisa saber qual o preço de entrada, que nós pegamos ali naquela chamada ali em cima, o preço, né? Já temos o nosso nível de stop loss, que eu peguei nessa variável SL, ela vai aqui. O nosso nível de take profit, que eu peguei nessa variável TP. E eu posso colocar um comentário, tá? Esse comentário é só uma observação para você saber que foi o robô que comprou. Compra robô Silf. Pronto. Feita a função de compra, certo? Para economizar tempo, pessoal, eu vou simplesmente copiar isso aqui e fazer a de venda, tá? Para a gente economizar um tempinho aqui. Já expliquei toda essa de compra. A de venda é basicamente fazer uma inversão aqui. O nome vai para vender. Aqui, em vez de symbol ask, eu preciso do symbol bid, né? Eu quero vender, eu quero saber por quanto estão querendo comprar. É o contrário da outra, né? O stop loss, como eu estou vendendo, fica acima, né? Estou vendendo, o stop loss fica acima do preço de entrada. Então, eu preciso colocar aqui preço mais stop loss.
e o take profit abaixo do preço de entrada, menos take profit. Tá? Lote, ok, preço, ok, e aqui vai ser venda no comentário. Beleza? Ok, vamos compilar aqui para ver o que dá. Compilou, aparentemente tudo certo. Vamos fazer um teste agora. Vou voltar aqui no MetaTrader. E aqui no menu ferramentas, não. Aqui. Lá em exibir, tenho esse testador de estratégia. Vou colocar aqui, exibir, ó, testador de estratégia, onde a gente faz o teste do nosso robô, tá? Ele vai abrir uma caixinha aqui embaixo. Eu quero visualizar o que está acontecendo com o robô, então vou colocar aqui visualização. Vou selecionar o robô que eu acabei de criar. Eu coloquei aqui, ó, CIUF, PRSI, né? Selecionar ele. Vou rodar ele no ativo euro-dólar, no tempo gráfico de 15 minutos. Olha aqui, eu tenho todos os tempos gráficos disponíveis aqui. Eu vou rodar no 15 minutos, tá? Aqui eu seleciono um período, aqui ele está de 13 de janeiro a 18 de agosto de 2020. Vamos deixar aqui, você pode escolher o período que você quiser. E esses outros detalhes aqui, depois vocês deem uma olhada com calma, tá? Não são muito importantes, não. Só vou citar esse aqui. O depósito inicial na conta vai ser de $1.000. Então, nessa conta que a gente vai fazer a simulação, tem $1.000 nela, tá? Então, selecionei o robô, selecionei o ativo, selecionei o tempo gráfico, eu venho aqui nesse botãozinho iniciar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha aí, o robozinho está rodando. Vou colocar para ir mais rápido. Não foi? Foi. E aí aconteceu o que eu esperava, pessoal. Olha só. Ele já está com $34 de 1.000. Tá? Por que isso? Vamos ver aqui as operações. Olha só, prejuízo aqui, ó. O tanto de operação que ele abriu já e a gente nem viu. Porque está acontecendo um problema. Se eu não limitar as operações que o robô pode abrir, ele vai abrir operações até zerar o meu saldo, tá? Então, antes de simplesmente verificar o final e comprar ou vender, eu tenho que limitar. Nesse caso aqui, eu quero que ele abra a operação somente se não houver nenhuma outra aberta, tá? Então, se não houver nenhuma operação aberta, ele pode abrir uma e espera essa terminar até abrir a próxima, ok? Então, com isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Se essa position select, função aqui, position select, eu consigo saber se tem alguma posição aberta nesse par. Eu vou colocar aqui, ó, symbol. Estou verificando se tem alguma posição aberta, tá? Então, abro chaves aqui, fecho chaves aqui. Então, se tiver alguma posição aberta, ele vai fazer, mas na verdade eu quero o contrário. Se não tiver, vou negar aqui, ó, se não tiver nenhuma posição aberta, aí você verifica o valor do indicador para comprar ou para vender. Certo? Agora sim, ele vai limitar essa negociação a uma operação simultânea somente. Vamos voltar aqui de novo e vou iniciar novamente. Aqui o saldo inicial de $1.000. Tá? Ele está rodando, mas não está aparecendo. Deixa eu fechar aqui. Iniciar de novo. Deve aparecer agora. Aí. Tirar essa grade. Olha aí. O sol está rodando. Acelerei um pouco aqui, ó. Tá aí. Ó. Ele está abrindo as operações. Vou pausar aqui, ó, para vocês agora. Nesse exato momento, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele comprou aqui o lote que a gente colocou de 0,1. Aqui o preço, onde ele comprou. O stop loss, menos 100. E o take profit de 100. Ele colocou certinho aí, ó. Aí o preço está rodando aí, ó. Se o preço subir, né, a gente lucra, porque ele está comprado. Se cair até esse nível, a gente perde 100 pontos. Atualmente está com saldo aqui, ó,
de 1.003 dólares. Deixa eu rolar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, ó, deu lucro. Olha o saldo lá, está em 1.012, tá? E já abriu outra. 1.021 de saldo. E assim vai. Eu vou acelerar aqui mais para ver o que vai acontecer. Olha o saldo lá onde está, ó. Acelerei, ó. 1.125. Bacaninha, né? Muito bonito na teoria, né? Não vão sair daqui e colocar o dinheiro de vocês assim, não, tá bom? Não façam isso em casa. Então, pessoal, esse é o nosso robozinho, certo? E aí, eu vou mostrar agora para vocês como que vocês podem otimizar o robô rapidamente aqui. A gente está no horário previsto aqui, são 11h30, certo? E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem otimizar o robô. Vou colocar aqui uma situação. Por exemplo, e se nesse par eu não estiver achando que o indicador RSI de 14 períodos é o mais indicado? Como é que eu sei que o de 14 é melhor do que o de 12, ou de 11, ou de 20, ou de 6? Como é que eu faço esse teste? Bom, pessoal, aqui a própria plataforma dá a opção da gente fazer uma otimização. Olha só, aqui eu tenho uma opçãozinha otimização, tá? E aí eu tenho aqui várias opções. Para exemplificar, eu vou colocar esse baseado em genética rápida aqui, tá bom? Baseado em genética rápida, buscando saldo máximo. Para isso, eu preciso fazer uma pequena alteração no robô, tá? Observa que aqui no nosso handle, nosso manipulador, eu coloquei o número 14 aqui direto, tá? E eu quero ver se o de 14 realmente é o mais adequado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como input, como entrada desse robô, uma variável inteira e vou chamar de período RSI. E aí eu vou atribuir o valor de 14, tá? Pronto. Ao invés de colocar o 14 aqui, agora eu coloco essa variável. E esse input, agora, ele aparece como uma entrada. O usuário consegue digitar os valores para que o robô faça a sua execução baseada nesses valores, tá bom? Então, fiz isso, volto lá. Agora eu venho aqui nessa aba parâmetros de entrada e olha só, apareceu aqui, ó, período RSI. Aí eu seleciono, porque eu quero otimizar esse. Ele está com o valor 14. Aí eu posso dizer aqui, ó, eu quero iniciar de quanto? Eu vou iniciar aqui, para ser rápido, de 8, o valor da RSI. Quero aumentar de 1 em 1 até chegar em 16, tá? Então eu vou verificar os valores do RSI de 8 a 16 nesse par, para ver qual vai ser o mais lucrativo das opções que eu tenho. Beleza? Então está selecionado aqui genética rápida, eu quero o saldo máximo, coloco aqui em iniciar. Vai ser bem rápido esse aqui, eu acredito, porque não tem muitos parâmetros, né? Não tem muita coisa para fazer. Mas aqui, ó, ele já está mostrando os pontinhos, vocês estão conseguindo ver. Tá aí, ó, ele já terminou, certo? E aí eu posso ordenar aqui pelo lucro. Olha só, ele encontrou que nesse período lá de janeiro até agosto, ele fez 558 negociações, e o período RSI, o melhor, foi o de 14. E ele dá aqui as outras opções que ele testou. Ó. O de 8, se fosse de 8, teria lucrado 588. Com o de 11, teria lucrado 463. E assim sucessivamente, pessoal. Se você tiver 30 parâmetros aqui, você consegue fazer o teste com os 30. Olha só, se eu colocar isso aqui como input, para o usuário fazer essa inserção, de take profit e stop loss, eu consigo otimizar utilizando esses parâmetros também. Olha só, apareceu aqui, ó. Quero otimizar tudo. Coloco aqui, iniciar em 50, os dois. Eu quero de 20 em 20, até chegar em 200. Tá? 200. Perfeito. Fiz isso aqui.
vou iniciar aqui a otimização. Algoritmos genéticos, tá, pessoal? Aqui ele vai dar 576 interações, né? Ele vai evoluindo a população. Os indivíduos, vocês estão vendo, estão aparecendo aqui, ó, pouco a pouco, esses pontinhos. Os mais altos são os que estão saindo melhor, então são utilizados nas próximas gerações para gerar indivíduos que sejam cada vez melhores com o nosso objetivo, que é obter o saldo máximo, né? Enquanto ele está rodando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na sala, porque eu estou totalmente alheio aqui ao que está acontecendo. Está tudo bem aí, né? Vamos lá de presença foi colocado. Perfeito. Perfeito. Vou botar aqui. Olha aí, pessoal, está acontecendo a otimização. Esse vai demorar um pouquinho mais, certo? E se houve alguma dúvida aí, a gente já vai ficar à disposição, certo? Ao final disso daqui, ele vai dar para a gente aquela mesma tabelinha, onde a gente consegue ver quais parâmetros são os mais adequados para esse caso aqui, tá? E aí você consegue salvar a configuração, ver os valores para você utilizar no seu robô, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham compreendido aí como que é feita a implementação dos robôs nessa linguagem de programação. O robô que a gente fez é bem simples, tá? Não vão colocar o dinheiro de vocês para esse robô operar numa conta real, tá? Ele pode dar lucro, pode, mas é muito arriscado, tá? Então, o que eu aconselho primeiro é que você estude o conteúdo da análise técnica, entenda como que o mercado funciona, e depois que você tiver compreendido tudo isso, que você tiver uma estratégia de negociação, aí você pode pegar essa sua estratégia, que já foi testada, que você sabe que realmente funciona, e aí você coloca tudo isso num robô. Olha só, pessoal, a população aqui, ó, evoluindo, ó, gerações, até que chegou num nível aqui, ó, onde eu tenho, vou classificar aqui pelo maior lucro, e aqui ele me deu, ó, se eu colocar um take profit de 170 e o stop loss de 50, com o RSI no período de 9 períodos, eu vou ter um resultado mais lucrativo. E aqui agora eu posso fazer um teste, ó, executar teste único. Coloquei, consigo ver aqui o que está acontecendo, ó. Olha só, o saldo começou aqui em 1.000, terminou com lucro líquido total 1.212 de lucro, terminou com 2.212 dólares, certo? Nesse caso aqui. Então, com esse formato aqui, você consegue obter os melhores resultados de parâmetros para os seus robôs. Então, encerro aqui a minha fala, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, reporte aí no chat. Não esqueça de preencher o formulário de presença de vocês também, tá? Tem o código aí. E fico à disposição para vocês. Estou colocando o meu e-mail aí novamente. Vou colocar aqui no chat, tá? Qualquer dúvida posterior vocês podem me enviar, mas estamos à disposição agora para responder as dúvidas. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor Alan, pela excelente explanação sobre o tema referente à criação de robôs para especificamente o mercado Forex, né, do exemplo que você relatou. E digo que já deixou aquele gosto de quero mais, né, de aprender mais, né, como você relatou, a ferramenta MetaTrader que você utilizou na apresentação, ela é rica em diversas outras informações, funções, então ficou aquela amostra grátis, né, é só a ponta do iceberg, né, para quem quer aprofundar aí no aspecto da definição e criação de robôs. Então, mais uma vez, parabéns, foi muito didático, no aspecto de que você conseguiu gerar a semente aqui na cabeça de muitos a respeito da produção e automatização dessas operações com os robôs no mercado financeiro. Então, mais uma vez, obrigado. E agora vamos passar, conforme planejamos, para a fase de perguntas e respostas. Eu vou, nesse aspecto, pedir com a colaboração da Gabriela, tá?
para que ela consiga fazer a gestão dessas perguntas e respostas, a Bárbara, desculpe, Bárbara, para que ela consiga proceder com essa etapa de perguntas e respostas. Lembrando, turma, que se encontra no chat o link para que vocês preencham a frequência e existe um código de confirmação que vocês devem utilizá-lo ao final do formulário de frequência. Volto a dizer que é importante vocês procederem com esse efetivo registro da frequência para que isso conste nos certificados, né? Sem confirmar a presença no formulário, não será possível conceder o seu certificado de participação, ok? Então, reforço isto e, mais uma vez, obrigado. E, Bárbara, pode assumir a demanda agora, se você quiser ligar a sua câmera, ok? Eu vou ligar aqui. Bom dia para todo mundo. Se tiver perguntas nos momentos que eu caí, eu avisei no grupo, mas eu acredito que não teve. Teve uma pergunta aqui, se a quantidade de ganho e de perda, ela tem que ser a mesma. Uma pergunta foi feita há alguns minutos atrás. Foi feita há 20 minutos atrás. Ok, não tem que ser a mesma. Inclusive, nessa última otimização que a gente fez, o algoritmo genético mostrou que... Vocês estão vendo minha tela ainda, sim? Aham. Perfeito. Olha só, o que ele deu aqui no genético? Ó. Observa que o take profit e o stop loss, os melhores resultados, eles estão com valores diferentes, olha só. O take profit sendo sempre maior do que o stop loss. Observa, ó, 110 de take profit para 50 de stop, 130 de take para 50 de stop. Então, não é uma regra seu mesmo, você pode oscilar e a otimização mostrou que quando você coloca um take profit maior do que o stop loss, o algoritmo se torna mais lucrativo. Tá? Uhum. O Vinícius perguntou, eu queria saber se esse indicador de RSI é só um dos indicadores que podem ser colocados nos robôs. Se forem colocados mais indicadores, a tendência é melhorar o resultado? Bom, ele é só um dos que podem ser utilizados, tá, Vinícius? Mas colocar mais indicadores não necessariamente indica que o resultado vai melhorar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. O meu robozinho aqui, ele utiliza, não conseguindo ver os parâmetros aí, ó. Ele tem aí uma área de operar automaticamente, tá? Tá inativo, porque eu gosto de eu mesmo fazer as operações. O que o meu robô faz? Ele gerencia as operações que eu faço manualmente. Esse robô aqui, ele opera automaticamente com 3 indicadores. Com o RSI, que são esses 3 primeiros parâmetros, com o estocástico, que é um outro oscilador, e com o indicador MACD, tá? E aí, eu combino esses 3 numa estratégia única, certo? O indicador MACD é esse, que você está vendo aqui nessa parte de baixo aqui. É esse aqui, está aparecendo aqui embaixo. E ele é um indicador de tendência. Eu gosto muito dele, tá? Ele tem uma fidelidade boa também, em relação aos sinais que ele dá, mas eu não opero baseado em indicador, certo? E aí, quando você vai fazer um robô, você tem que se atentar ao seguinte, aquela coisa que eu falei, o robô, ele é lucrativo em situações normais de mercado, tá? O que eu faço, às vezes, que eu já fiz bastante, eu coloco os métodos, as funções, com vários indicadores, por exemplo, coloco funções de 10 indicadores no mesmo robô, várias funções. A gente fez a função do RSI, eu faço uma função para uma média móvel, eu faço uma função para um MACD, eu faço uma função para o estocástico, faço uma para cada um. E aí, lá no meu input, na entrada, eu coloco uma chavezinha para eu conseguir combinar os indicadores. Então, eu testo o RSI com o estocástico, eu testo o RSI com o MACD, eu testo os 3 juntos. E o algoritmo genético que eu acabei de mostrar, ele vai te dar uma ideia de como que isso vai acontecer. Mas não necessariamente você colocar mais indicadores significa que o resultado vai ser melhor. Beleza? O Júlio perguntou se a plataforma ela é aberta para interação com outras linguagens, como Python, por exemplo,
E perguntou também se a plataforma permite interação com o aprendizado de máquina. Perfeito, ótima pergunta. Ela permite, você consegue fazer programas em outras linguagens para interagir com essas aqui, tá? E você também consegue fazer algoritmos inteligentes. Olha só que legal aqui no site deles, inclusive, tem uma área de artigos. E aí você vai ver aqui coisas sobre redes neurais recorrentes, você vai ver vários algoritmos inteligentes. Ó, aqui, por exemplo, esse artigo aqui, ó. Aplicação prática de redes neurais no trading, embarquemos na prática. E aqui o cara mostra todo o embasamento dele, como é que ele faz e tudo. Muitos, inclusive, fornecem o código-fonte para você ao final. Olha aqui, ó. Colocou o código-fonte aqui. Então, é uma plataforma realmente, como eu disse, em termos de programação, é aberta, é livre, porque a linguagem é totalmente compatível aí com negociação em rede, com banco de dados, enfim. Então, é possível fazer qualquer tipo de implementação nessa linguagem também. O Mikael, ele perguntou como foi que o senhor aprendeu a linguagem MQL5, tipo, se foi usando algum curso, se foi sozinho, como é que caminho o senhor tomou? Foi sozinho, cara. Assim, Mikael, eu primeiro, na graduação, na verdade, eu ainda na graduação, há muitos anos atrás, eu estudei um pouco disso, mas parei por causa do tempo. Eu não tinha tempo e você sabe que estudante não tem dinheiro, né? Todos nós somos ou já fomos estudantes, né? E a gente não tem dinheiro. E como é que eu ia investir? Então, eu parei de estudar. E passaram-se 8 anos até eu retomar os estudos. Em 2018, eu retomei os estudos. E com 1 mês e meio, mais ou menos, estudando a negociação no Forex, eu descobri que era possível programar robôs. Então, eu comecei a pesquisar, né, sobre isso. A documentação do site, como eu falei, é muito rica, tá? Então, eu vim para cá, para essa página, vi como que a linguagem funcionava, vi que é muito parecido com C++, né, que é uma linguagem muito popular, e fui começando a fazer testes. Abri uma conta demo, tá? Você não precisa necessariamente ter dinheiro para começar a estudar, para negociar. Você consegue negociar com dados reais, numa conta de demonstração, tá? Os dados são reais, mas você negocia sem ter o dinheiro. E comecei a implementar meus próprios robôs, né? E assim foi evoluindo até que eu cheguei a esse ponto de, como eu falei, esse robô que eu mostrei para vocês, um pouquinho do código-fonte dele, esse Neil Diamond, ele está à venda, ele está no Mercado Livre. Eu tenho uma operação aberta aqui, deixa eu mostrar para você. A operação que está dando lucro, né? Por exemplo, aqui, que tá, dá uma animada na galera. Essa aqui já fechou. Deixa eu ver aqui outra. Aqui, ó. Pronto. Essa operação aqui está aberta, tá? Ó. O robozinho está rodando. Ele está gerenciando essa operação para mim, sozinho. Aqui nesse canto, ele está mostrando para mim o lucro que está dando essa operação. Tá? Tá dando $39. É muito bom. Tá? Isso aqui também é um botão. Se eu apertar aqui, ele fecha a operação automaticamente. Certo? Ele está me dando aqui qual o percentual de ganho que eu estou tendo. E essas linhas aqui, ó, são o stop loss, né? Que eu já cobri aqui a posição, ele cobriu para mim, eu não perco mais nada. Se tudo der errado nessa operação, eu perco $6,55, tá? Mas eu estou buscando $102, certo? Então, esse robô ele já tem uma certa complexidade, o código-fonte dele, vocês viram que já é bem robusto, né? E eu fui evoluindo assim, mas o tempo todo estudando, pesquisando por conta própria, tá? Não fiz curso, não sei se tem curso disso, na verdade. Foi por conta própria mesmo, tá? O Mikael tá perguntando quanto é que custa o seu robô. Quanto é que custa? Cara, eu nem lembro do preço que eu coloquei lá, porque ninguém nunca comprou, na verdade. Eu coloquei há pouco tempo, né? Mas, se eu não me engano, são R$300, certo? São R$300.
abaixa o preço. De pergunta, só tem isso aqui. O resto é só parabenizando o senhor pelo curso, pelo mini curso. Não, fico feliz pelo feedback, muito bom. Bom, então, mais uma vez, obrigado, Bárbara, pela sua excelente participação. É muito importante a gente incentivar a participação dos alunos, nessa interação com os colegas, com os professores, tá? E você fez isso com maestria, juntamente com o Cristiano. Quando a equipe é forte, o resultado é bom. Então, mais uma vez, obrigado. E, professor Alan, pois não, Bárbara, desculpe. Não, rapidinho. A Vanice perguntou aqui, em base de dinheiro, qual foi o máximo do senhor? Se não for muito invasiva a pergunta. Valnice, como assim? A questão do valor que eu já investi ou o valor que eu já lucrei? Porque, assim, lucrar, eu não estou lucrando, tá? Aquela operação está dando $26, eu estou recuperando, tá? Eu não estou lucrando ainda. Ali é tipo recuperando coisas que eu perdi por não ter estudado o suficiente, tá? Então, por isso que eu reforço. Não vão sair daqui pensando que você pode pegar seu dinheiro, colocar, fazer um robozinho com um indicador RSI e colocar lá que ele vai te deixar rico, tá? Não é assim que funciona. Se fosse assim, todos que entram nesse mercado seriam ricos, né? Então, como o Vinícius está falando aí no chat, tem que ter paciência, realmente, tem que estudar bastante, tá? E a pergunta, qual o máximo e mínimo que pode ser investido? Olha só, a corretora que eu utilizo, que é a IC Market, que eu falei lá na apresentação, ela não tem mínimo, tá? Você consegue colocar lá $5, se você quiser. Compensa? Não compensa. Você não consegue fazer uma operação com esse valor, certo? Então, o valor mínimo que eu recomendo que você coloque para você começar a fazer uma operação com um lote microlote, que é o 0.01, que é o lote mínimo que se pode operar, são $100, tá? Então, você coloca $100 para operar com lote mínimo com apenas uma operação por vez. O dólar hoje está aí 5,39, alguma coisa, 5,40. Então, coloca aí R$ 550, mais ou menos. Excelente. Então, eu pensei que já ia ficar combinado aqui o churrasco, né? De todo mundo aqui por conta do professor Alan, né? Professor, vou te atrapalhar de novo. Passando a carta. Pois não, Bárbara, com certeza. À vontade. O Júlio perguntou se... Ele não sabe se já foi perguntado, mas acho que não foi, se a plataforma trabalha com Bitcoin. A plataforma, Júlio César, ela é aberta. O que a plataforma faz no MetaTrader? Ela simplesmente incorpora os dados da sua corretora. Então, se a sua corretora habilita a trabalhar com criptomoedas, vai aparecer criptomoeda para você negociar lá. Se ela te habilita a trabalhar com commodities, que você tem lá o ouro, você tem a prata, você tem várias commodities, você consegue operar commodities no MetaTrader, tá? Então depende da corretora. A IC Market, ela opera, ela fornece, na verdade, os commodities, fornece os pares de Forex, mais ou menos 30 pares de Forex, né? E também fornece o Forex na forma de criptomoedas, onde você opera o par formado por exemplo, Bitcoin contra o dólar americano, a Ethereum contra o dólar americano. Então, você opera o par. Você não, de fato, está comprando Bitcoin. Você estaria, como é Forex, você estaria apostando na valorização ou desvalorização da criptomoeda frente ao dólar. Tá? O modelo Forex que eu mostrei lá no slide. Depende somente da corretora. O MetaTrader só puxa os dados. Excelente. O Mikael estava falando que ontem ele tinha perdido R$60, só que hoje já está com 150 positivo. Eu não entendo muito desse WinFoot, mas se eu puder falar alguma coisa, saiam fora de IK Option, tá? Ai, meu Deus. De pergunta agora sim, acabou.
Pessoal, mais uma vez, obrigado, mandar um abraço aqui para o amigo Júlio César, lá de Floriano, para os alunos que estão aqui presentes, tá? Dizer que foi uma satisfação fazer parte aqui. Professor, professor Essa Valdemir, equipe que comandou, tinha dado uma e travada no seu áudio. eu estou com a limitação aqui na banda, então está falhando bastante a minha conexão. Finalizando, então, eu agradeço a participação de todos. Foi muito bom ter a participação do demais nesta sala, no Minicurso 4. E, por fim, agradeço por tudo. Professor Júlio César, infelizmente é a conexão que está um pouco participação de todos. Passo, então, a palavra para o professor Alan Jason fazer as suas considerações finais. Beleza, meu amigo. Sua conexão aí realmente tá falhando. Eu pensei que tinha travado aqui, mas é aí que tá ruim. Aqui também tava mais cedo, tava bem ruim. Mais uma vez, pessoal, só quero agradecer, né, a participação de todos aí. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela interação que vocês deram, feedback aí. Fico muito feliz em ver que o minicurso foi à altura do que vocês esperavam, certo? Estou à disposição para responder dúvidas posteriores aí, deixei meu endereço de e-mail, vocês podem ficar à vontade. E a Bárbara está lembrando aí para vocês entrarem no link para preencher a frequência, certo? E agradecer também a equipe de apoio, a Bárbara, o Cristiano, muito obrigado aí pela força que nos deram, e ao professor Valdemir, pela organização toda aí, né? Tudo isso que está acontecendo aqui, ele mesmo tomou conta de organizar. Eu praticamente só tive que fazer a apresentação, chegar aqui e apresentar para vocês. Tudo muito bem organizado, aconteceu tudo da forma que a gente esperava. Então, muito obrigado à equipe de apoio, professor Valdemir, todos os participantes. Muito obrigado por tudo e até a próxima aí. Obrigado mais uma vez, amigo professor Alan Jason. Obrigado a todos os participantes, a equipe de apoio, Bárbara e Cristiano, e espero que tenhamos outras oportunidades para dar prosseguimento aqui a um mini curso avançado aqui, né, de desenvolvimento de robôs, usando o nosso ilustre colega como ponto de partida aí dessa fase que aqui participou, pela forma como foi apresentado e como o colega falou ali, pela possibilidade de ganho, né? Lembrando também que o professor Alan disse que é fato, né? Exige estudo, exige um pouco mais de compreensão. Então, como foi algo inicial, algo simbólico, ele usou apenas um indicador, mas, como ele mesmo disse, tentem ler um pouco mais os outros indicadores, entender um pouco mais o mercado para evitar dissabores iniciais. E quando se trata de bolso, mais ainda é importante essa etapa inicial de estudo, de conhecer o terreno que você vai pisar, que você vai, entre aspas, ter que lidar. Então, mais uma vez, obrigado a todos, desejo a todos um bom fim de semana, um abraço, e vamos deixar aqui já o convite para o professor Alan Jason e pensando numa segunda edição deste mini curso, ok? Obrigado, amigo professor Alan Jason. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Travou aqui, professor, sua conexão. E todos os demais.